essa questão que você falou desse gap, dessa lacuna na formação, no seu momento de formação, havia uma lacuna muito grande, né? Você praticamente não ouvia falar desse tema. Às vezes era uma aula, 2 aulas. É claro que eu sei que você está fora hoje da universidade, você se formou já faz bastante tempo, mas pelo que você está vendo, pelo contato que você tem, que é muito grande com neuropediatras, você acha que essa realidade mudou? Como é que está isso? Mudou totalmente. Eu acho que 5, 6 anos depois assim que eu formei, estava já na vida prática, essa realidade mudou. Então, eu posso falar da USP, mas tenho certeza que houve um paralelo em outras universidades, em outros centros de formação de neuropediatria. Isso mudou, então, houve uma criação de ambulatórios especializados. Então, hoje, o professor Erasmo Casella, né, que você conhece também, grande nome, né, de neuropediatria nacional, e ele é o responsável, né, pelo ambulatório de transtorno do neurodesenvolvimento lá da USP, né, da Universidade de São Paulo. Então, hoje em dia, os residentes já saem, né, com essa formação muito mais sólida, né? No entanto, né, Luciano, a gente sabe que tem algumas coisas, né, que a experiência prática, né, faz com que você tenha mais gabarito, assim, mais experiência e mais segurança para trabalhar. Então, hoje em dia a gente vê, né, eu vejo com muita preocupação, às vezes, essa explosão de pós-graduações, mas pós-graduações com baixa qualidade, em que carga horária é curta demais, ou às vezes até um fim de semana, e muitas vezes aquele profissional faz uma pós-graduação apenas vendo a parte teórica e se acha apto a atender. Eu vejo isso com muita preocupação, porque é a prática, né, a experiência do dia a dia para a gente fazer uma coisa que é fundamental, que é o diagnóstico diferencial. Então, como a gente vive hoje, né, um aumento, né, houve uma explosão no número de diagnósticos de autismo, TDAH, muitas vezes, né, há um movimento natural do nosso comportamento mesmo, do nosso cérebro, dele meio que... quando ele vai vendo sucessivamente os outros pacientes, ele vai colocando tudo naquela caixinha, né? E aí há um grande perigo, né, de não saber fazer o diagnóstico diferencial. E isso a gente tem visto muito na prática. Assim, a quantidade... Eu até fiz uma postagem, né, uns meses atrás. Claro que eu tenho um viés de seleção. Assim, hoje em dia, meu consultório não é aberto assim, tal. Eu tenho algumas questões, às vezes eu abro algumas vagas. Então, vem paciente para mim mais selecionada. Mas eu até brinquei assim, que hoje eu meio que, não é que desfaço o diagnóstico, mas eu não concordo muito mais com o diagnóstico, eu não faço diagnóstico do que eu faço atualmente em casos novos, entendeu? Porque eu estou ali para dar uma segunda opinião e muitas vezes eu estou diante de uma criança que tem transtorno de desenvolvimento intelectual ou transtorno de linguagem mais complexo ou um TDAH... Pesado, né? TDAH junto com o transtorno do desenvolvimento de linguagem, eu acho que é uma das coisas que mais simula o autismo. E aí a gente vê isso na prática, né? Então, eu fico preocupado com a questão do diagnóstico diferencial. Você falou aqui um pouco dessa questão das pessoas mal formadas. Estamos falando aqui mais da medicina, né? Embora isso se estenda para todas as áreas, é óbvio, né? Mas... especificando aqui, nós temos uma contradição, no meu entendimento, né? Eu tenho visto isso, que nós tivemos um grande aumento dos cursos de medicina. Que, em princípio, Lucelmo, não sou médico, mas eu não acho, em princípio, ruim. Ruim é que grande parte dessas universidades não tem estrutura para poder, de fato, fazer um curso que seja um bom curso. E um segundo problema é que não teve a mesma quantidade de aumento de residências. Aí você gera um espaço para esse tipo de curso que você acabou de citar aqui. E aí eu quero te perguntar, como é que é essa questão de residência nessa área específica da neurologia infantil? Perfeito. Você pegou num ponto principal, um problema gravíssimo que a gente vive hoje. A princípio, né, aumentar o número de médicos, a gente pensa que é uma coisa salutar. Mas existe uma questão que é a proporcionalidade, né? Então, hoje, o Brasil... é o campeão das faculdades de medicina no mundo. Ele passou a Índia, que era o campeão, e era uma coisa assim, absurdamente grande. Assim. Eu não sabia disso. Isso. E aí a gente tem 2 problemas, né? Primeiro, já tem faculdades aí privadas que não estão completando as turmas, porque é impossível, é muita oferta. Então, virou
Agora tem mais, parece que tem mais a oferta do que realmente demanda. E o valor alto. Valor alto, e também, claro, muita gente também não pode pagar e tal. E isso, então, provavelmente muitas dessas vão fechar. Mas houve uma liberação geral e isso foi muito ruim. O grande problema também que é assim, não adianta só formar mais médicos, né? Existe uma concentração dentro das grandes capitais, das grandes regiões. E isso é um problema muito mais sério, né? A gente sempre fala assim, né? Muitas vezes no Brasil não precisaria criar novas coisas, e sim melhorar o funcionamento de umas, né? A gente fala isso, né? De obras, enfim, e tal. Se colocasse aquelas para funcionar de maneira correta, né? E muitas vezes não haveria esse problema. Então não adianta, né? Encher mais médicos dentro das capitais, né? Se você não tem uma política, né? De levar muitos esses médicos para o interior, né, para descentralizar esse serviço, né? A gente vê muitas vezes assim, o especialista principalmente, isso é um problema, por ele fazer essa especialidade, ele acaba querendo estar perto dos grandes centros para que a informação chegue mais para ele quer estar dentro, né, dos congressos, enfim. Isso é um movimento natural, a gente vê poucas pessoas se dirigindo para o interior. Eu acho que Goiás é uma das regiões que isso está mudando. Assim. Eu vejo já muitos colegas indo, né, para o interior, tem cidades muito ricas, né, em Goiás, e muitas cidades, como Rio Verde, enfim, Jataí, acabam tendo uma concentração boa de médicos. Eu vejo isso com bons olhos. Mas, voltando à tua pergunta, é isso, né? Muita quantidade de médicos. E aí o filtro acaba sendo, o gargalo acaba sendo a residência. Então, a residência hoje é o vestibular anterior. Hoje em dia não é difícil entrar na faculdade, desde que tenha dinheiro também, né? Mas o problema agora é entrar na residência. Então, não tem vaga, né, para todo mundo e acaba criando esse problema. E aí, eu não acho errado a pessoa querer se formar, mas aí a gente precisa... É uma coisa que ainda não está... A gente não sabe ainda a solução, né? Porque existe uma oferta também gigante, né, de pós-graduações, mas é preciso ter uma melhor formação, sobretudo do ponto de vista prático. Eu sempre falo assim, olha, faz sua formação, mas assim, tira um tempo da tua vida, assim, faz um voluntário, né? Vai num ambulatório de alguém, pede autorização, tal. Pô, tem um monte de local para fazer isso, gente que precisa realmente dessa ajuda, desse apoio, e a pessoa vai estar aprendendo. Né? Então, é importante que a pessoa também tenha esse discernimento e entender que atender crianças, adolescentes, adultos com transtorno de desenvolvimento não é uma coisa fácil. É preciso conhecimento e é preciso experiência, é preciso garimpar ali. Né? O que a gente vê muito hoje é que o povo já chega e já quer sentar na janela, né, Marcelo? Eu queria até